Que a paz de Deus possa ser derramada sobre todas as pessoas que irão ouvir mais esse podcast. Eu vou contar uma história que está lá no o segundo livro de Crônicas, 20. Eu vou ler vários versículos, mas eu quero só contar essa história. Josafá foi um rei íntegro, rei de Judá, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, não se desviando dos seus caminhos. Isso é falado lá no primeiro livro de Reis, 22:43. Ele era o rei de Judá quando teve que enfrentar uma batalha contra os moabitas e contra os amonitas. Uma multidão estava vindo contra Judá. E Josafá teve medo. Mas ao sentir medo, o que ele fez? Decidiu buscar o Senhor. E aí é isso que eu vou ler para vocês. É um texto grande, está lá em 1 Crônicas 20. Eu vou primeiro ler do 5 ao 9. Diz assim a palavra de Deus. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ó Senhor Deus dos nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, acaso não expulsastes os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a destes para sempre à posteridade de Abraão, teu amigo? Eles têm morado nela e nelas edificam um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desse templo e diante de ti, pois o teu nome está nesse templo, e clamaremos a ti na nossa angústia. Tu nos ouvirás e livrarás. Aí eu vou continuar lendo, só que eu vou ler do mesmo segundo livro de Crônicas 20, de 15 a 22. Então, a história continua aqui. Jaziel disse: escutem com atenção todo Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, nem se assustem por causa dessa grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã vocês irão ao encontro deles. Eis que eles virão pela ladeira de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Neste encontro, vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo, nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os seus moradores, na verdade, os moradores de Jerusalém, também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Os levitas dos filhos dos coatitas e dos coralitas, não, coraitas, se levantaram para louvar o Senhor, Deus de Israel, em voz bem alta. Na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém. Creiam no Senhor seu Deus e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor e vocês serão bem-sucedidos. Depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor, vestidos de orçamentos
de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, deveriam louvar a Deus, dizendo: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. No momento em que eles começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram derrotados. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Muitas atitudes a serem observadas nesse capítulo das Sagradas Escrituras. Em primeiro lugar, quando Josafá foi avisado que uma grande multidão dos moabitas e dos amonitas estavam vindo contra Judá, o rei Josafá teve medo. Mas ao ter medo, ele não se escondeu nem fugiu. Ele recorreu ao único que poderia reverter aquela história. O rei buscou a Deus, o Senhor dos Exércitos. A segunda atitude acertada do rei, depois de orar ao Senhor, foi a de escutar a resposta de Deus através do seu profeta Jaaziel. O profeta diz para ninguém ter medo e nem se assustar por causa da multidão que estava vindo, e acrescentou dizendo que aquela batalha era do Senhor. Tinham que ficar parados, tinham que tomar posição. Então o rei e todo o povo se prostrou diante de Deus, crendo que aquela batalha era do Senhor dos Exércitos e que estariam, portanto, seguros e seriam bem-sucedidos. Mas o impressionante dessa história é o que vem a seguir. Os levitas pegam os seus instrumentos e, com a ordem do rei, começam a louvar louvores ao Senhor. E quando todos começam a cantar e louvar, Deus coloca emboscadas contra os inimigos de Judá. E, claro, eles foram derrotados. Uma guerra perdida foi ganha com louvores ao Senhor dos Exércitos. Mas eles tiveram que crer e fazer tudo o que Deus, através do profeta, disse. Fiquem parados, tomem posição. Eles creram que aquela batalha não era deles, mas era do Senhor. E, por fim, já louvaram a Deus pela vitória. Há batalhas em nossa vida que temos que lutar, mas sempre lutando com as armas do Senhor, porque temos que saber que nossa luta não é contra carne ou sangue, e sim contra potestades, principados e dominadores desse mundo tenebroso, como o apóstolo Paulo nos ensina em Efésios 6:12. Mas há outras batalhas que não temos que fazer nada, porque é o Senhor quem vai fazer. Temos que pedir discernimento para o Espírito Santo para que ele nos dê a estratégia certa para cada tipo de batalha. Eu vi um filme muito maravilhoso chamado Desafiando os Gigantes. Nesse filme, há um momento que um homem diz para o treinador dos alunos que esse treinador só estava perdendo. Ele perdia tudo. A vida dele estava um verdadeiro caos. Aí esse homem diz para ele assim: há dois fazendeiros pedindo a Deus por chuvas. Um prepara, ara a terra, e o outro não. Para qual fazendeiro Deus vai mandar a chuva? Então, esse filme nos mostra que temos que arar a nossa terra, para que Deus possa mandar chuvas. Há coisas que nós temos que fazer para que o Senhor possa completar a obra e nos dar a vitória de que precisamos. E depois disso, né, o treinador só venceu. Ele fez o que o homem tinha dito e foi vitória, vitória e vitória. Mas para o povo de Judá, Deus mandou que não fizessem nada, a não ser
que ficassem parados, tomando posição e louvando a Deus, louvando ao Senhor. Judá ganhou uma guerra impossível de ser ganha porque obedeceram e louvaram a Deus. A guerra foi ganha pela obediência e pelo louvor. A profecia de Jazel, dada pelo Espírito Santo como resposta à oração do rei Josafá, era, sobretudo, não ter medo, nem se assustar, dizendo que quem iria ganhar aquela batalha era o Senhor e não o povo. Cabia ao povo confrontar os inimigos com oração, com muita fé e com muito louvor. A função do rei e de todo o povo não era lutar com armas que matam, mas tinham que exercitar a sua fé com uma oração ousada e fervorosa, dando graças a Deus em louvor e adoração. Depois dessa grandiosa e sobrenatural vitória, a Bíblia diz no versículo 30 que o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe deu repouso por todos os lados. Josafá foi um rei notável, que não se desviou do caminho do Senhor. Era um homem íntegro e cheio de fé e obedecendo a Deus e a sua vontade em todo o tempo. Assim temos que ser em todo o nosso proceder e em todas as nossas batalhas do dia a dia. Em todos os desafios e lutas, temos que, em primeiro lugar, orar com fé, tendo convicção de que Deus nos ouve e pedir a direção do Espírito Santo para saber como temos que lutar, se agindo ou ficando parados, mas sempre tomando posição de fé e confiança em Deus. Mas sempre preparando a terra para que Deus mande a chuva de que precisamos para que os frutos venham sobre a nossa vida. Às vezes, a espera é longa. Quando a espera é longa, como é difícil esperar. Mas vale a pena sempre esperar no Senhor. Lá no Salmo 35, a Bíblia diz assim: porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Muitas vezes a noite está tendo uma duração maior do que gostaríamos, mas temos que ter certeza que amanhã chegará para aqueles que confiam no Senhor dos Exércitos, com fé e confiança, e sempre louvando, adorando e semeando para o reino de Deus. A minha oração por mim e por você é que sejamos íntegros e fiéis a Deus, crendo de todo o nosso coração que todas as nossas batalhas são primeiramente do Senhor e que Ele lutará por nós. Minha oração por mim e por você é que, ao sentirmos medo, possamos buscar ao Senhor para que Ele possa acalmar nosso coração, nos dando a solução para a nossa luta. E a minha oração por mim e por você é que estejamos sempre preparando a terra do nosso coração, a terra da nossa vida, tendo fé que os frutos virão, porque a batalha é do Senhor e é Ele que nos dá a verdadeira vitória para todas as nossas guerras, para todas as nossas batalhas. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e que o Senhor tenha misericórdia de nós e que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz.